No vídeo de hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre O Último Gozo do Mundo, que é o romance mais recente do Bernardo Carvalho, foi publicado agora em maio de 2021. E esse daqui é um romance que parece demonstrar os resultados de todo aquele discurso reacionário, digamos assim, que já estava presente lá em Reprodução, que é um romance do Bernardo publicado em 2013, se não me engano, e em Simpatia pelo Demônio, que é um romance dele de 2016. O Último Gozo do Mundo narra a história de uma professora universitária de sociologia e escritora nas horas vagas que se divorcia do marido às vésperas de uma quarentena que foi adotada para tentar conter os avanços de uma pandemia. Durante esse período de isolamento, que dura 2 anos, a protagonista descobre que está grávida e essa criança ela é fruto de um caso que ela teve com um estudante universitário também às vésperas do início desse período de quarentena. Quando o isolamento acaba, as pessoas vão ali aos poucos voltando às suas atividades cotidianas, como se, enfim, o mal estivesse de fato mitigado. E exatamente nesse momento posterior à pandemia, que essa mulher decide procurar o pai dessa criança, só que como esse rapaz sumiu de um jeito muito estranho, provavelmente por questões políticas, a protagonista decide pedir ajuda a um oráculo, que é um senhor que teve a forma mais grave da doença que causou toda essa pandemia, e por isso esse senhor foi internado e quando ele voltou do coma, ele perdeu a memória, só que ele passou a imaginar coisas que as pessoas interpretam como previsões. Então ele começou, ele se tornou essa figura meio profética e as pessoas vão em romaria, em peregrinação, para se consultar com ele. A partir de então, a narrativa ela acaba assumindo um tom de roadbook, digamos assim, porque a gente vai acompanhando o deslocamento, a viagem dessa mãe, que é a protagonista, com esse filho pequeno, para o interior do país para tentar se consultar ali com esse tal oráculo. E eu falei que esse livro ele parece ser o resultado de uma sociedade que já estava sendo descrita nos romances anteriores do Bernardo Carvalho, porque aqui nós temos vários grupos que assumem um discurso negacionista e reacionário, e essa questão reacionária já havia aparecido lá nos romances anteriores do Bernardo, principalmente lá no Reprodução, né? E além disso, a reflexão sobre o mal, que é uma constante na obra do Bernardo Carvalho, também está presente aqui no Último Gozo do Mundo, ainda que este não seja, digamos, o centro de interesse de toda a narrativa. E uma das coisas mais significativas sobre este romance é que nada aqui é nomeado, nem os personagens, nem o país e nem a doença. Evidentemente que a primeira consequência disso é que tudo acaba ganhando um caráter muito mais universal e simbólico, por mais que vários indícios nos permitam relacionar, por exemplo, esse país ao Brasil, esse interior onde vive o oráculo pode ser relacionado com o Planalto Central e a doença que causou toda essa pandemia que pode ser relacionada à Covid-19. Mas essa ausência de nomes, ela também é importante porque ela coloca tudo em um estado de suspensão que se liga ao fato de que essa viagem da mãe com o filho é anterior à palavra, já que essa criança ainda não fala. E curiosamente, a primeira palavra que esse menino diz é usada, de certa maneira, para nomear uma pessoa. E daí eu não vou falar quem é essa pessoa, mas é muito interessante perceber essa relação que essa criança tem com a palavra e como ele usa essa palavra para nomear alguém. E isso me fez lembrar
que no Gênesis a primeira atividade humana é dar nome às coisas. Então é como se a fala desse menino fosse esse primeiro indício de um novo mundo que começou depois da pandemia. Não por acaso essa criança ela foi gestada em um período de transição entre uma realidade anterior e uma realidade ali posterior, digamos assim, ao início desse isolamento. Além disso, nunca é demais repetir que a criança geralmente se liga à ideia de futuro, de modo que existe aqui uma tensão entre esse menino e o tal do oráculo, que apesar de prever ali o futuro, está condicionado pelo passado, até mesmo por conta da sua perda de memória, digamos. Outro ponto muito importante é que, por mais que este romance esteja ali ambientado nessa sociedade pós-pandemia, talvez o principal interesse dessa narrativa seja explorar a importância social da memória. E esse tema da memória, ele vai aparecer ao longo do livro de várias maneiras. Então, primeiro, um dos personagens teve que cuidar da mãe que provavelmente teve Alzheimer. O próprio pai da protagonista também teve algum tipo de problema de memória, né? A protagonista, ela tem muito medo de perder a memória e, inclusive, esse é um dos motivos pelos quais ela conta absolutamente tudo ao filho, como se ele fosse um arquivo dessa memória materna. Outra coisa, pensando nessa questão da memória, é que os grupos que negavam a gravidade da doença, eles queriam uma liberdade que antes já não existia. Então, antes as pessoas já não podiam ficar saindo na rua a qualquer horário, as pessoas sempre ficavam com medo dentro de casa, trancadas, por conta da violência, etc, etc, etc. Mas aí é como se essas pessoas deliberadamente modificassem a própria memória para dizer que no passado elas eram mais livres, elas tinham, enfim, o direito de ir e vir e coisas do tipo. E por conta disso, por essa modificação deliberada da própria memória, essas pessoas acabam ficando, como diz o narrador aqui, imunes à realidade, e por isso é que eles negam tudo aquilo que está acontecendo a nível não apenas nacional, mas mundial. Essa memória, digamos, manipulada, ela vai aparecer aqui também como algo completamente ligado a interesses políticos, pensando nessa tentativa de tornar a memória impossível de ser acessada, né? Outra coisa, o isolamento acaba fazendo com que a memória e a própria realidade na qual vivem esses personagens se torne meio descontínua. Então é muito interessante observar os avanços e recuos no tempo da narrativa aqui. Ainda pensando na questão da memória, o pai da protagonista, ele perde a memória e a própria protagonista, ela vai buscar um homem que também perdeu a memória, mas ao mesmo tempo ele ganhou essa imaginação preditiva, digamos, o que acaba apontando para uma relação muito interessante entre essa memória do passado e a possibilidade de imaginar o futuro, né? E aí, pensando nesse sujeito que a protagonista vai procurar, esse caso do oráculo, ele também se liga a um racismo estrutural que só existe por causa desse esquecimento deliberado do passado. E ainda pensando na figura desse oráculo, que é uma figura meio central aqui na narrativa, a protagonista, ela vai procurar nele, ou seja, ela vai procurar nessa fonte externa uma possibilidade de futuro, talvez porque, como diz o narrador em determinado trecho aqui, o isolamento acabou suspendendo o tempo e é como se as pessoas vivessem em uma fábula. E não por acaso, o subtítulo deste livro é justamente uma fábula.
né? Ainda que eu acredito que isso daqui esteja muito mais próximo, por exemplo, de uma parábola ou coisa que o valha. Se bem que a fábula acaba remetendo a essa noção da infância, e o filho da protagonista, ele tem um papel importante ao longo, principalmente no último capítulo do romance. Então talvez daí é que venha essa noção da fábula também, desse mundo que foi infantilizado porque as pessoas simplesmente perderam essa noção de lidar com a realidade e negam e esquecem aquilo que está acontecendo, enfim. Mas veja que as condições desse oráculo, as condições nas quais esse oráculo surge são bastante curiosas porque elas ilustram bem uma questão mística que é muito própria da cultura brasileira, ao mesmo tempo em que essas condições de surgimento do oráculo demonstram que a gente às vezes não liga para a memória e se apega muito mais às profecias, por exemplo. Então, é como se o oráculo fosse o contraponto da memória, e assim o passado e o futuro não podem coexistir, e é por isso que a gente fica sempre nessa dança meio estranha entre, digamos, o progresso e o atraso, o que também se liga a toda aquela tensão entre o filho da protagonista e esse profeta, esse senhor, enfim. E o interessante é que no livro tudo isso é reforçado, toda essa condição cultural, digamos, é reforçada pela doença, já que o vírus é aquilo que apaga a memória e abre espaço para a profecia na vida desse senhor, mas essa é uma profecia que sempre atende ao desejo das pessoas de ter um futuro, seja ele qual for. Então, por exemplo, existe uma cena em que a protagonista está conversando com outras pessoas que foram procurar esse profeta, e daí ali tem um rapaz que diz: eu não me importo com aquilo que ele vá me dizer, desde que ele me diga alguma coisa para eu saber o que eu tenho que fazer a partir daqui. Então, o mais importante do que saber o futuro é saber que existe a possibilidade do futuro. Talvez por isso, por conta dessa relação entre o passado e o futuro, talvez por isso esse enredo ele seja cheio de enigmas, digamos assim, porque a memória ela foi fraturada e isso torna a narrativa meio descontínua, digamos assim, conforme o individual e o coletivo se confundem. E essa confusão já estava clara, por exemplo, no divórcio da protagonista pouco antes da pandemia. Então, aquele casamento que ela tinha desde o fim da adolescência acabou como se anunciando uma nova realidade que se impõe. E, ao mesmo tempo, essa ausência da memória faz com que todo mundo pense que a pandemia acabou quando, enfim, as coisas começam a melhorar aqui. Então, todo mundo está meio eufórico com aquela nova situação, mas ao mesmo tempo a protagonista ela percebe que tem alguma coisa errada. A gente percebe que o clima aqui é meio angustiante, como se tudo ali fosse um pesadelo. E aí eu fiquei me perguntando, será que era a hora de comemorar? O que é que havia para ser comemorado ali? Porque o clima desses momentos de comemoração é muito mais um clima de fim de mundo do que de qualquer outra coisa, do que de retomada, por exemplo. Portanto, só que a gente só fica percebendo essas coisas por conta da visão dessa protagonista, e não me parece à toa que ela seja socióloga. Então, conforme ela vai refletindo sobre como vão ser as relações com as pessoas depois de tanto tempo de confinamento, essa personagem ela logo percebe que a sociedade, por exemplo, está organizada pela lógica das fake news. Essa sociedade ela é marcada pela ação de milícias e pela ação de grupos políticos rivais, e as pessoas começam a desaparecer tanto em um grupo quanto no outro, o que acaba acendendo um sinal de alerta, digamos, para a protagonista, e faz com que a gente perceba que
essa sociedade que está sendo descrita aqui é uma sociedade que foi destroçada. A gente só não sabe se esse destroçamento aconteceu antes, durante ou imediatamente depois dessa pandemia. E, como eu disse, além de professora, a protagonista é também escritora, mas ela escreve ficção usando um pseudônimo masculino. E também nisso existe toda uma discussão sobre a relação entre literatura e sociedade, mas também uma discussão sobre a identidade em si. E aí eu fiquei pensando que essa discussão sobre a identidade também é bastante frequente nos livros do Bernardo Carvalho, como, por exemplo, lá em Nove Noites, ou então em um outro romance dele chamado As Iniciais, que são livros nos quais essas noções do eu e do outro acabam sempre se confundindo. E essa dupla profissão de escritora e de professora socióloga, essa dupla profissão acaba fazendo com que ela pense tanto naquela sociedade quanto no que significa narrar em um período no qual o tempo parece não existir e tudo ali é um presente contínuo, já que os dias se repetem de maneira indefinida. A impressão que se tem é que depois da pandemia, o limite que separa a realidade e a ficção desapareceu, e daí isso acaba sendo reforçado por conta dessa visão da protagonista, que é uma visão que reúne a socióloga e a ficcionista. Porém, apesar desse ser um romance bem interessante e que tem temas igualmente interessantes, O Último Gozo do Mundo tem dois problemas, pelo menos a meu ver. Um desses problemas tem relação com a narrativa e o outro tem a relação com o contexto no qual nós estamos. Então, primeiramente sobre a narrativa, eu não sei quando esse livro começou a ser escrito, eu não sei quais foram as circunstâncias nas quais ele foi escrito, mas eu acho que faltou aqui um pouco de maturação para esse romance. Então, por exemplo, um dos capítulos mais interessantes do livro mostra a discussão, e é uma discussão bastante acirrada, entre dois personagens que estão refletindo sobre um caso que pode ou não ter alguma relação com o racismo estrutural. Esse é um capítulo muito interessante porque os personagens eles são negros, um é uma estudante e o outro é um professor universitário, e cada um desses personagens assume uma posição diferente sobre esse tal caso, e daí você tem esse embate de contrários, por mais que esses contrários sejam teoricamente muito semelhantes, né, pensando nessa questão racial. Só que, como toda essa conversa acontece por videochamada, não existe nesse capítulo um narrador, de modo que, mesmo estruturalmente, esse momento do livro ele é diferente do resto. O problema é que, por mais que exista ali um ponto de contato, me parece que esse contato é muito frágil. Então esse trecho ele fica meio deslocado do resto do livro, mesmo sendo um dos pontos altos da narrativa, pelo menos foi o que eu achei conforme eu fui lendo. Esse foi um dos momentos que eu mais gostei do romance, né? E isso diz respeito à narrativa. Me parece que faltou um pouco de aprofundamento, não sei se aprofundamento é a palavra correta, talvez um pouco de maturação. E o segundo problema diz respeito ao contexto, porque me pareceu que alguns trechos têm muito mais uma preocupação simbólica, digamos, do que um interesse meramente narrativo. O problema é que, como nós estamos passando por uma pandemia, esse caráter simbólico ele fica muito na superfície, não na superfície, mas é muito fácil você desvendar esse simbolismo, digamos assim. Eu imagino que alguém que vai ler esse livro daqui a uns 20 ou 30 anos pode ter uma relação muito mais significativa com certas passagens do romance, porque, como eu entendo todas as referências simbólicas, fica muito mais fácil, e daí o livro ele perde um pouco da graça,
ou pelo menos foi assim comigo. Pode ser que você ache bom justamente por identificar tudo aquilo que está sendo dito com certa facilidade, mas me parece que esses trechos que são mais simbólicos, ou seja, são trechos que, se você for olhar para o encadeamento do enredo, eles não têm muita função, digamos assim, eles não estão ali para fazer a história girar ou coisa do tipo. A função desses trechos ali é muito mais para fazer com que o leitor reflita sobre aquela situação. Só que aí, como eu entendo exatamente aquilo que está acontecendo, porque nós estamos passando por uma pandemia, isso de certa maneira me tirou um pouco a graça, mas é aquilo, pode ser que você não se aborreça com isso. E daí, apenas para encerrar, eu vou ler aqui alguns trechos. Então, na página 13 é dito o seguinte: com o isolamento tudo ficou mais fragmentário. As notícias eram o único rumor da realidade comum que resistia como um miasma ou um eco distante. Ficou difícil terminar de ler um romance, chegar ao final de um filme e ouvir uma conversa até o fim. A leitura do mundo tornou-se descontínua e episódica. O entendimento foi reduzido a capítulos, flashes e cenas que não chegavam a compor um todo. Tudo mais era demasiado exaustivo, como tentar dar nexo a disparates. Daí, na página 14, refletindo sobre a internet e a função da internet nesse contexto, ela diz o seguinte: o passado reconfigurado não mais pela memória, mas pela soberba voluntariosa da simultaneidade. O presente era arquivo, a história estava suspensa, transformava-se em fábula. Não havia outra possibilidade narrativa, o que permitia as versões mais diversas, conflitantes e simultâneas, mas não a contradição. E por fim, na página 25, existe um trecho que me parece muito significativo e que diz o seguinte: enquanto em outros países governo e população trabalhavam mais ou menos juntos pelo bem comum, por uma saída ponderada da crise sanitária e econômica, ali as autoridades visavam precisamente a morte. É sabido que a morte, como condição estruturante da política, resulta da falta de legitimidade ou competência. Mas essa era apenas uma aparente disfunção. O país conspirava contra si mesmo. É possível que tivesse conspirado contra si mesmo desde sempre e que a doença fosse seu coração. O que o governo afinal representava às claras era uma sociedade consagrada a espoliar-se até a morte. Então, com esse trecho e com essa reflexão, fica aqui a sugestão de mais essa leitura, que é uma leitura muito interessante, apesar desses pontos que eu apontei como não sendo tão positivos assim, pelo menos na minha experiência de leitura. Certo? É isso então. Se você gostou do vídeo, faça tudo aquilo que você já sabe que tem que fazer, curta, etc, etc. Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplexo.